Uma senhora que procura uma radiestesista, e muito boa essa radiestesista, é a que cuida de mim pessoalmente, a Prema Sayananda, e diz que está sofrendo muito essa senhora, porque seu filho, que partiu em determinado momento, está, segundo ela, nos umbrais, e ela precisa parar aquele sofrimento. E aí está tendo sonhos e procura, pois, essa radiestesista. E então, quando a gente percebe a religião dela, que é justamente espírita kardecista, e quando se vai adentrar os motivos daquelas comunicações, a gente vê claramente que a mãe era narcisista, que a narcisista ela não divide palco, os filhos são para ela propriedade, e ela é estreônica, ela é uma pessoa muito complicada, e a partir daí o filho, que não aguentava a sua autoridade e tal, diferente dos outros, por ser talvez de uma constituição psicológica mais frágil, buscou a porta de saída da vida. Mas isso acontece muito. Isso acontece também entre evangélicos, em que os filhos participam, né, daquela linha LGBTQI+, e me parece que tem mais outras 3 siglas. E uma vez recaixados pela mãe poderosa, eles também tentam isso. Agora, no dia 1 de maio, nós teremos o filme Um Homem com H, onde nós veremos o choque entre Ney Matogrosso, essa personalidade extraordinária da música popular brasileira, e o seu pai, que diz claramente para ele que não quer ter filho viado na família. O pai era coronel do exército, da polícia, alguma coisa assim. E ele disse que não é viado, mas quando for, o pai vai saber. Todo mundo vai saber. Então, essas pessoas que nascem com os pendores para uma sexualidade diferente da comum, elas sofrem muito em seus lares. Esse não é o caso dessa mãe, porém, ela estava aí perturbada, aborrecida, se sentindo angustiada pelas mensagens que o filho amado, mas que estava agora agoniado nos umbrais, buscando ter contato com ela, e a radiestesista foi contratada para parar esse sofrimento. Então é onde a gente vê que o espiritismo ele não é uma religião consoladora. Porque se uma vez que os filhos desatam, quebram as correntes e buscam o portal da escuridão para escapar, então a gente percebe a fragilidade dessa religião quando se vê, quando se diz que uma vez que a alma desencarna, ela vá claramente para esses umbrais. Essa história dos umbrais aparece exatamente na obra de André Luiz, o médico, que buscou a mediunidade de Chico Xavier. Então, o Nosso Lar foi o primeiro dos livros, mas houveram outros. E é ali onde aparece todo o terror que é o umbral. Mas é interessante pesquisar porque esse lance dos umbrais só aparece, e eu estou usando muita palavra aparece, mas é isso mesmo, só aparece ali em Chico Xavier.
toda a obra espírita antes dele, que nós teríamos aí a codificação espírita de Allan Kardec, e após isso nós teremos Camille Flammarion, o cientista que estudava a parapsicologia, né, a interação dos seres que partiram com essa vida de modo científico, e do filósofo Leon Denis, que escreve um livro extraordinário, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Inclusive, um dos livros que eu quero ter só para deixar aí na minha biblioteca, sendo grato pelo que aprendi nesse período em que passei 5 anos dentro do Espiritismo. Começando ali, inclusive, pela casa que era na Feira da Sulanca, que é a Casa Leon Denis, e depois me estruturando ali no Allan Kardec, né, na Coab 2, aqui em Caruaru, através de Rubens e Robélia, onde eu iria fazer toda uma história, né, toda aquela história de aprendizado, e eu devo muito. Rubens e Robélia foram grandes fundadores aí dessa casa, aí já citada, e eu aprendi muito enquanto estava lá. Não foi uma das melhores fases da minha vida, mas foi necessário passar. Então a gente vê claramente que essa história, né, da obra de Chico Xavier, que agora que tornou-se aí a grande influência no espiritismo brasileiro, foi que trouxe esse termo. É claro que os lugares de sofrimento já existiam. Nós teríamos Geena, que era o lixo, onde Jesus apresentou a sua parábola, né? Ali eram queimadas todas as coisas, e Jesus, nas suas parábolas, utilizava a Geena, aquele lixão, para falar sobre para onde os indivíduos que partiram sem remissão iriam depois. Aquele que disser ao seu irmão raca, ou seja, tolo, será réu do fogo da Geena. Então nós teremos, fora Jesus, nós teremos aí o Hades, nós teremos o local onde essa divindade, por exemplo, desse nome mesmo, estaria trabalhando dentro, né, da questão do submundo grego. E na Kabbalah nós teríamos a Gehenna, que é onde o indivíduo é julgado por determinado anjo chamado Dumá, e Dumá é o anjo de 1000 olhos, e aí ele passa essa alma no Gehenna para determinado nível ali desse inferno. O interessante é que no Gehenna você passa exatamente 7 meses. A posteriori nós teríamos a Divina Comédia escrita por Dante, e iríamos descobrir os 9 círculos infernais. É interessante saber que Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, ele é um auto-iniciado, e se nós formos ver depois a introdução de determinado Psofia, nós veremos que aqueles 9 círculos em que ele vai escrevendo tinha ligação não só cabalística, como também com esse livro que foi escondido até há anos atrás, dentro de vasos de barro descobertos. E hoje compõe a biblioteca de Nag Hammadi, descoberta, como nós falamos, no deserto, de 57 obras, 57 livros, 43 assim, inéditos naquela época.
Hoje não tanto, porque nós temos aí o Sofia e nós temos o Evangelho Apócrifo de João, o Quinto Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Maria, Mãe de Jesus, os Evangelhos de Tiago, entre outros. Então, Dante, ele tem essa fundamentação desses locais de sofrimento. Nos Vedas, onde se declara ali a verdade absoluta, nós teríamos o que nós já falamos, e é muito difícil para as pessoas que não têm um embasamento filosófico. No Vedanta, entender o de Dhyamaraja. Dhyamaraja, o que a gente chama de Dhyama, é o indivíduo que prepara, dentro desse inferno específico, as almas para que elas possam voltar em determinado roupagem, que seja vegetal, ou na pedra, ou vegetal, ou animal, ou humanal. É Dhyama que prepara a alma, porque a alma é plástica. A alma tem uma ligação, são 7 corpos, como nós conversamos já em determinadas aulas com nossos iniciados. E ali a alma é feita exatamente disto, desses 7 corpos. E o Dhyamaraja é especialista em trabalhar essas energias e fazer com que essas energias levem o indivíduo para determinado corpo. A palingenesia, pois é o nome dessa ciência da reencarnação, de acordo com o Vedanta, ela é também apreciada por Pietro Baldi no livro A Grande Síntese, o livro espírita. E nós também teríamos no Banquete de Platão, na República, entre outras obras, a gente vai observando esse lance da palingenesia, ou seja, o indivíduo ele não só evolui, mas ele também decai. Quando a sua consciência decai, o indivíduo, o ser, também decai. Então não é somente da ameba ao anjo, como diria Chico Xavier e Valdo Vieira no livro Evolução em Dois Mundos. Então o que a gente percebe é como é que o indivíduo chega nesses locais de tormento. Então, para Chico Xavier, de uma maneira muito simples, o doutor André Luiz, que escreve primeiro todas essas obras que se referem aos umbrais, ele praticou o suicídio através do fumo. Ele foi para lá através do cigarro, tabagismo. E nós teremos depois, por Ivone da Amaral Pereira, o livro Memórias dos Suicidas, que aí é escrito, é psicografado através de nada mais, nada menos do que Camilo Castelo Branco, esse autor de Amor de Salvação e Amor de Perdição, clássicos da literatura brasileira, e que, se vendo tolhido no seu lado financeiro para poder sobreviver, atenta contra a própria vida. Então, de repente, estamos vendo aí já a influência de Chico em outros médiums, e aí já teremos toda essa história de morrer e ir direto ao local do sofrimento. Mas se nós pegamos a obra de Samael Aun Yor, Sim a Karma, Sim a Diabo, Sim a Inferno, nós iremos nos deparar com outro pensamento. Teremos 108 contas do cordão de Shiva, e somente depois dessas 108 vidas o indivíduo decairia, ou seja, você teria 108 vidas de maneira humanal, ou seja, humana, e depois, somente depois após essas 108 vidas,
é que você decairia aí nos círculos infernais. Ao meu ver, o que dá checkmate em todas essas coisas, e que conclui todas essas coisas, é que os Vedas, por ser a origem da paligenesia, e ali eu falo do Rishi Veda, eu falo do Atama Veda, eu falo do Mahabharata, do Srimad Bhagavatam, e do resumo disso tudo que está no Bhagavad Gita, que é a obra suprema da filosofia védica, que o que ocorre após a morte tem a ver com uma consciência, o bloco total da consciência. Ou seja, se um indivíduo teve uma vida completamente sexólatra ou dada aos prazeres que você conhece, pessoas que estão trabalhando, mas a história é para que chegue, é que sextou, pronto. Aí é bebida, é toda aquela bagaceira que o indivíduo não consegue controlar e aí consegue uma esposa e depois deixa para lá e consegue outra e vai fazendo aquela história tipo um bola bosta. E o destino vai acompanhando essa pessoa como a sua sombra, ela vai criando essa sombra que é chamada destino, que primeiro ela influencia, depois influencia ela. Então, quando uma pessoa dessa, com um bloco de pensamento nesse estilo, desencarna, ela vai com o seu padrão vibratório exatamente para aquela vida. Ou seja, os Vedas dizem claramente que após a morte, ou no momento da morte, toda aquela vibração ela é canalizada para que o indivíduo nasça na próxima vida como tal. Ou o indivíduo é muito agressivo e nasce como uma onça do Pantanal ou um leão. Ou o indivíduo é muito sexólatra e já nasce como um coelho. Ou o indivíduo é extremamente manipulador e aí já nasce como uma tarântula, uma aranha, devido às suas teias. Porém, o horror indescritível vivenciado pelo ser, enquanto nesses reinos que lhe darão a próxima vida, Chico Xavier, Ivone de Amaral Pereira e tantos outros não tiveram nenhum acesso. Se nós observarmos a alma, quando ela cai, a mônada, quando ela cai do mundo espiritual, até essa baixeza que é a nossa vida na crosta terrestre, então nós teríamos o corpo físico, o etérico, que a Bíblia vai chamar de cordão de prata, o corpo astral e o quarto, que é o solar. Inclusive, há um livro de Samael Aun Ior, que eu estou programado para ler, que é justamente os corpos solares. Então, e aí nós teremos o espiritual, e em outras traduções seria o angelical, mas o espiritual, o angelical e o búdico. Então são 7 corpos. Mas aí partindo dessa visão de que essa existência é a realidade. Então nós temos aí o corpo físico como ponto de partida. Mas se nós formos olhar a realidade, nós teremos o primeiro corpo o búdico, o segundo espiritual, o terceiro angelical, o quarto solar, o quinto astral, o sexto etérico e o sétimo físico. Ou seja, houve uma queda desses corpos todos, até nós conseguirmos
ficar nesse corpo físico. Então a gente está no fundo de tudo isso, querendo compreender algo que está muito acima de nós. Vivemos, pois, socados dentro desse corpo físico, que é a cidade de 9 portas, ou de 9 portais, como diria Lobsang Rampa, e dentro do mundo holográfico. Ou seja, o que nós estamos vendo fora de nós é completamente holográfico e, por isso mesmo, pertinente a terminologia daqueles que observam com mais profundidade, chamar assim de Matrix. Os Vedas vão chamar essa história nossa de Maya, ilusão. E veremos, como diz os Vedas, que Deus, ou no caso o inefável, é como uma aranha que se esconde dentro desses amaranhados. Então, nós teremos Matrix, Maya e um universo completamente holográfico. Isso é muito interessante porque quando a gente entende que nós estamos no último corpo e não no primeiro, e a gente se deslumbra com o que está lá fora, com o céu agora fazendo sol maravilhoso aqui, e a gente percebe que o que nós estamos vendo não é real, mas holográfico. E essa realidade holográfica, ela é trabalhada para o domínio das massas pelas elites. Ptolomeu, o primeiro cientista celeste, ele iria dizer claramente que nós estamos dentro de um domo e que nesse domo, acima de nós, há 2 luminares. O primeiro o Sol, o segundo a Lua. E esses luminares, eles giram em derredor da Terra. Giram exclusivamente para a Terra. O nome de sua obra é Alma Gesta e influenciou o mundo durante mais de 1.200 anos. Isso foi, é claro, aproveitado aí pela igreja, que, como nós já falamos, manipulava tudo com pulso de ferro, abrindo portais para a escravidão de um continente todo, os negros, para a caça às bruxas e para a extorsão dos reis. E já o dissemos, que fora necessária as fraternidades secretas, as sociedades secretas, para dar 2 golpes na igreja. O primeiro é de que Galileu Galilei e Nicolau Copérnico iriam anunciar que a Terra é um globo e que gira em redor do Sol. Aí Nicolau Copérnico e depois Jordano Bruno. Essa intromissão do pensamento das sociedades secretas no papado formaram a primeira grande ferida, porque agora a Terra não seria o centro de tudo, mas o Sol seria o centro de tudo. E a posteriori, Charles Darwin, no livro Das Origens das Espécies por Seleção Natural,
iria dar a segunda grande ferida na igreja, que é justamente essa história de que o homem veio do macaco. Nós temos aí o Homo erectus, que é a evolução do símio, e depois nós teríamos o Homo sapiens, que é um nível mais alto aí desse Homo erectus. Ora, se nós somos um planeta entre milhares, não uma morada divina, e se nós estamos girando em redor de nós mesmos, em redor do Sol e em redor do universo, no voo livre, e que não temos nada a nos cobrir por cima, poderemos ser exterminados a qualquer momento por um meteoro, da forma como foi extinta a civilização, entre aspas, né, dos dinossauros. E podemos também, por que não, ser invadidos por alienígenas. E Elon Musk pode buscar nos levar até Marte, por que não? E podemos explorar a Lua e podemos afirmar, como a ciência afirma claramente, de que as sondas chinesas lá na Lua e que é possível que possam até colocar ogivas nucleares lá. E ogivas nucleares e que nós possamos buscar em outros planetas. Por isso que existe a exociência, né? Uma nova morada para que a humanidade possa lá viver. Embora esse universo seja completamente perigoso, porque em cada momento se descobrem os buracos negros e se descobrem também planetas canibais que se alimentam de outro. Pior, segundo a ciência, a Terra está se partindo. E são tantos medos colocados sobre aquelas pessoas que são CLTs, ou seja, que elas não têm tempo de parar para estudar. Elas trabalham a semana toda no pesado e no final de semana aquelas pessoas mais comedidas querem viajar e as outras querem beber, querem fazer sexo. Elas não têm tempo para pensar, mas esses medos são colocados aí nas redes sociais e a pessoa, quando tem aquele tempinho para almoçar, para, sabe, aí ela tá lá. É uma agonia você sair com uma namorada para almoçar, com um amigo, porque é o tempo todo lá, sabe, lá, e todo tempo a pessoa tá lá. Tem amigos que de vez em quando eu vou visitar, porque se eu falar daqui a pessoa não responde de lá, aí eu vou lá na casa da pessoa para falar com a pessoa, mas a pessoa é perdida. Se você tá lá, se você tá aqui, a pessoa não te responde, porque ela tem prioridade. E se você está diante da pessoa, ela também não fala, porque ela tem prioridades e você foi lá e a pessoa não deixa o celular de lado. Então se percebe claramente que o sistema ele é feito para que essas pessoas não tenham tempo de pensar. Porque se você mora numa cidade como Caruaru e você trabalha no comércio, na indústria, você vai acordar mais ou menos 7 horas da manhã, para até às 8 horas você está no seu local de trabalho. Mas se é uma capital imensa como Rio de Janeiro e São Paulo, as pessoas vão acordar 3 horas da madrugada, né? Para estar no trabalho, no lugar certo. E para, nesse período, nesse trabalho, no lugar certo, ela faça tudo que ela possa fazer, com 1 hora para o descanso. E essa pessoa vai fazer hora extra e vai pegar um ônibus para voltar para casa, vai chegar exatamente meia-noite, para 3 horas da madrugada, no outro dia, a pessoa dá continuidade a isso. Então você percebe a completa escravidão. E aí
como o sistema infiltrou nas escolas logo cedo, né? No primário, e quando você tinha tempo de pensar, porque era criança e podia estudar bons tempos aqueles. E depois através dos filmes da Marvel, da DC, né? Guerra nas Estrelas, e, entre outros. É ali que você completa seu aprendizado, dentro do cinema, como muita gente completa seu aprendizado de sexo em filmes pornôs. Então você percebe claramente que essas pessoas já estão com a sua crença fixada. Elas não têm em casa nada, elas não têm um telescópio para olhar por elas mesmas. E isso, mesmo que elas tenham o telescópio, elas não têm fundamento para ver e renegar aquilo. Elas vão dizer, não, mas a NASA é oficial. E se a NASA é oficial, nós temos outros, né, observatórios, e se a NASA não estivesse falando a verdade, então esses observatórios amadores já teriam. E isso não acontece assim, porque, embora os observatórios sejam amadores, eles precisam ter alguma licença. Existe um protocolo a ser seguido, não é simplesmente como uma rádio pirata, né? A rádio pirata ela é tirada do ar porque ela não segue protocolo nenhum. Ela não está ligada à questão das elites, ela não está ligada àquilo que deve ser passado para as multidões. Então, a gente imaginar que uma onda musical, que determinados programas em rádio ou em TV e mesmo na internet sejam livres, é a gente ser tolo exatamente como queriam que nós fôssemos. Então, o que acontece? Estamos vivendo, pois, num mundo holográfico e as religiões cristãs, elas têm o seu erro fundamentalmente aí. Porque nessas duas feridas causadas à igreja, as elites se apossaram do pensamento humano. Por isso essa guerra entre Ocidente e Oriente, essas narrativas, você observa tudo aí em relação à Ucrânia e Rússia, você vê a diferença de narrativas, o que poderá levar a um conflito totalmente mundial. E Chico Xavier, Helena Petrovna Blavatsky e Allan Kardec, tudo seguem de alguma maneira ali a igreja. De alguma forma está seguindo ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos nos evangelhos somente que foram colocados a lumes pela igreja, trazidos a lumes pela igreja. Os espíritos, os grandes espíritos que iluminaram o pensamento de Allan Kardec, de Chico Xavier, nunca disseram que havia outros evangelhos escondidos. Né? Eles só trabalham com aquilo que já está ali. Então, a partir dali, esses espíritos de luz fazem a sua interpretação. Enquanto isso, na Batcaverna, 57 obras foram descobertas, né, nos manuscritos do Mar Morto. 43 obras são completamente novas, ou seja, a humanidade não conhecia, o Espiritismo nunca disse, o que faz você questionar a veracidade do Espiritismo. Os grandes espíritos nunca falaram isso, simplesmente se aprofundaram naquilo que a Igreja Católica e Protestante haviam já revelado. Então, se a igreja foi forçada a dar a mão à ciência, no caso, a essas duas feridas que lhe foram causadas. A primeira, de que nós estamos heliocêntrico, o Sol o centro do sistema, e não da Terra, né? O sistema solar. Existe um sistema solar. E se acreditamos que o homem veio do macaco,
E de repente, se o homem veio do macaco e o sistema, existe um sistema solar, então o que nós vamos perceber? Vamos perceber que os fundamentos de todas essas religiões, fundamentadas nisso aí, nessa ciência, estão completamente equivocadas. A fé não pode se unir à ciência. Você pode utilizar os processos da ciência em seu favor. A arma deles, a munição sua. Mas unir-se e colocar ali dentro da religião sua os fundamentos científicos, no caso, essa que hoje fundamenta tudo, o sistema heliocêntrico e que o homem veio do macaco, a evolução. Então, ali já se encontra a alma vendida. Eles venderam a alma ao sistema. Isso acontece também com os judeus. Acontece com os adventistas do sétimo dia na obra de Ellen White, Conflito dos Séculos, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado das Nações, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito, tudo aí baseado no mundo globalista. Acontece com Helena Petrovna Blavatsky na sua Doutrina Secreta, nos seus 6 volumes, também fundamentada aí na globalista, embora ela não aceite o homem veio do macaco. E esses erros, né, na obra de Kardec, na obra de Petrovna Blavatsky, na obra de Ellen G. White e tudo, diz claramente que essas pessoas estão, que essas religiões, que esses grupos estão amarrados, né, estão encadeadas ao sistema. E eu falo dessas elites que controlam o mundo e que propagam essa mentira de que nós estamos viajando pelo espaço a milhões e milhões de quilômetros. A Terra gira em torno de si, gira em torno do Sol, e aí o Sol está girando com todos aqueles planetas em derredor. Essa é uma das grandes mentiras, e a gente simplesmente caiu nessa porque a gente não tem tempo de pensar. E aí as pessoas que conseguem pensar, elas são combatidas veementemente pelos fanáticos, né? Os indivíduos que não têm tempo de pensar e são levados de rebanho, de manada pelos pastores. Essa semana eu comentei em determinado post do Instagram que a história de Jesus tinha sido inventada por Roma e me atacaram fortemente. E houve um camarada que disse: eu fui lá no seu perfil e só consegui sentir pena. Eu digo: pois é, mas eu não pude ir no seu porque o seu é fechado. Você foi no meu que é aberto, o seu é fechado. O meu tem uma foto e você não tem. Significa que você é um daqueles indivíduos que usam perfil fake para fazer bobagem e atacar mulheres. Ou seja, um cara que não tem condição de pensar. Porque se as elites, e aqui eu estou falando das elites mais amenas, elas são aos milhares dentro do espiritismo kardecista e não conseguem argumentar contra essa bobagem do sistema heliocêntrico, que é uma coisa absolutamente pagã, tem o sol como uma divindade, o olho de Deus. Então, o que falar dessas outras igrejas em que não são as elites, não são as pessoas de classe média alta que frequentam, mas as pessoas, na grande maioria, né, a CL pesada e aquela coisa toda. E aí, quando encontra um guru, um mestre espiritual, essas pessoas não conseguem entender. Mas voltando ao caso dessa senhora, não há filho nenhum lá no umbral, porque o umbral é invenção de Chico Xavier, não é invenção do espiritismo, mas de Chico Xavier. Não tem filho nenhum sofrendo lá, e ele não está se comunicando com a mãe de forma nenhuma.
É porque ela não percebe que nós temos aí 7 corpos, e esses corpos são os 4 primeiros, que é o corpo físico, o etérico, o astral e solar, são cascas, né, que prendem o indivíduo, que prendem o ser, que prendem a mônada, e que o ser vai se desfazendo delas por obrigatoriedade, pela injunção da coisa. E essas, essas roupas, elas vão ficando em determinado lugar. A roupa física fica na terra. A roupa etérica se parte, que é o cordão de prata, inclusive que a Bíblia fala. Aí o campo astral, onde fica tudo, toda essa história de lobisomem, de fantasma, de espíritos zombeteiros, está tudo dentro da luz astral. Leia-se Dogma Ritual de Alta Magia, da Alta Magia de Elifa Levi. E o corpo solar é para além de. Né? Então, o médium raramente vai ter acesso às camadas solares. Por quê? Porque enquanto o corpo astral, a camisa astral, a roupa astral é tomada por djinns, diabolos e outros seres que precisam se alimentar do ser humano para viver, que precisam do sangue menstrual, do sangue físico, da gordura, porque são sombras e precisam viver, porque têm vidas infernais. Né? Os corpos solares, não. Aqueles que foram para além, é simplesmente o pensamento. A última roupagem é o pensamento. Então, é mais fácil se você tem uma paralisia do sono, não importa se você é santo ou pecador, você será assombrado por coisas infernais. Deixando bem claro que você só vai até o corpo astral. E somente grandes almas conseguem a mente astral, a mente solar e o corpo solar. Mahatma Gandhi, o Buda, Francisco, o Papa, Francisco de Assis, entre outros. E aí é preciso que o médium seja muito bom. Daí Chico ter escrito Paulo Estevam, uma obra extraordinária, porque houve sim aquele momento de grande inspiração e o contato dele com esses corpos solares, essas roupas solares, que, como nós falamos, enquanto o corpo astral é habitado por diabos, diabletes, djinns, os corpos solares são anjos e arcanjos, né? Que tomam parte dessas roupagens e se utilizam dessas roupas de Gandhi, de Francisco, Francisco de Assis, Paulo, entre outros indivíduos que tiveram em vida uma elevação moral, ética, espiritual fantástica. Mas o ser, ele tem que passar, ele tem que ir além, e ele também desapega desse último corpo. Você vê a raridade. O corpo etérico você não tem contato, o médium não consegue ter contato. Tudo que o médium consegue ter contato é com a luz astral, porque, como diz a Levi, o médium olha para dentro de si mesmo e aí reflete em si a luz astral, ou seja, o que o médium está vendo são das concepções dele, é a concepção dele sobre o que é morte e tudo mais, tanto que um médium espírita é diferente de um médium de outra religiosidade, não é? Um médium que tenha entre os sufis muçulmanos, eles vão ter outra realidade, outra maneira de ver tudo isso. Mas o ser passa e vai adiante. E esse ser que passa, para além das cascas astrais e solares,
ele não tem nenhuma comunicação com pai nem mãe, com avô nem avó. Se ele foi em vida um ser voltado para o mal, ali ele chora e a mãe não vê. Nem nenhum pode trazer a sua comunicação. Por isso que eu gosto daquele texto de Eclesiastes que diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Então, o que a radiestesista precisa dizer é que vai lá, vai falando das cascas e dizer, concluir com essa história, com essa verdade bíblica de que os mortos não sabem coisa alguma, principalmente desse plano, porque eles já se foram. E essa é a verdade. Toda a história do conhecimento da alma, do ser que a gente observa, ele vai até o túmulo e dali em diante não tem umbral nem coisa nenhuma e ele vai simplesmente deixando as suas cascas. E vai deixando no astral, vai deixando no campo solar. Quando ele é um indivíduo que tem algum corpo solar, uma roupa solar, senão ele nem passa ali pelo solar, ele já vai direto ali para lugares que o pensamento humano não tem como alcançar. E aí existe uma investigação por conta de Elifa Levi e outros grandes. Podemos acessar a chave dos grandes mistérios de Elifa Levi e podemos adentrar outros mistérios, como o livro dos mortos tibetano, que é o bardo todo, o livro dos mortos egípcios. A gente pode ir especulando. Mas para finalizar tudo isso, eu recomendo os Vedas. Os Vedas, sim, podem finalizar essa discussão com propriedade. Por fim, se você quiser entrar em contato para tarô, baralho cigano, numerologia, mapa astral africano, no caso dos orixás, entrar em contato, né, com Nicodemos Silva, 81, Nicodemos Bruxo, 81993933813. Eu vou deixar aqui e você está no canal que tem um nome, como deveria ter tido sempre. Filhos de Lúcifer. Eita!